Boa noite, meus irmãos, as minhas irmãs. Que sejam todos muito bem-vindos a esta casa abençoada de Jesus. Que Jesus possa nos abençoar a todos nós. Que possamos sair daqui bem melhores do que aqui adentramos. Porque todas as vezes que aqui a gente entra, quando a gente sai com uma compreensãozinha melhor, uma coisinha melhorzinha que nós escolhemos. E isso está nos ajudando na nossa vida, ajudando no nosso cotidiano. Então, que Jesus abençoe a cada um de nós, que possamos levar daqui o melhor, né, que essa casa tem para oferecer, que os irmãos já prepararam para nós o ambiente. Desde mais cedo, já organizou tudo. Essas energias positivas que correm, esses eflúvios benditos que descem, e Jesus que possa iluminar o caminho de cada um. E nessa noite, meus irmãos, nós temos o nosso irmão, que ele já é de casa, é o irmão da casa, meu filho do nosso lar, que é o nosso irmão Calçavara, que vem de São João del Rei, trazendo para nós a sua palavra. E os irmãos já conhecem ele e sabem que ele, sempre que ele traz aquilo que nós precisamos. Ele pode ter certeza, tudo aquilo que nós necessitamos, o nosso irmão traz para cada um de nós. Então vamos com humilde prece, elevando os nossos pensamentos a Jesus. Senhor Jesus, sábio dos sábios, mestre dos mestres, abençoa-nos, Senhor. Ilumina nosso coração, ilumina nosso entendimento. Precisamos tanto do teu amparo, da tua proteção, que nunca nos falta, nunca. Agradecemos pelas bênçãos que recebemos diariamente, desde que o dia amanhece. São coisas que a gente às vezes nem pede, e a gente sente que recebemos aquilo. Agradecemos, Senhor, as vossas misericórdias que desce para cada um de nós. Eu sempre falo para Jesus, porque tem um irmão que fala assim, é um irmão que até já passou para a verdadeira vida, uma pessoa muito boa. Ele fala assim, que Deus nos atende de acordo com o nosso merecimento. E eu, quando eu vou falar para Jesus, falo, Jesus, minhas mãos não têm nada. Eu peço pela tua misericórdia, a tua proteção, o teu amparo, o teu sustento para todos nós aqui na terra, essa casa abençoada que é a Casa Espírita Nosso Lar, esses amigos desvelados que sempre nos auxiliam, que são os nossos amigos espirituais, esses benfeitores da casa, todos aqueles trabalhadores que já passaram por aqui, e hoje estão no mundo espiritual continuando com as suas tarefas. E todos aqueles que ainda estão aí na terra, estão com alguma dificuldade, estão nos seus leitos de dores, mas a gente sabe que as bênçãos divinas não faltam para ninguém. E pedimos a vós, Senhor, a vossa proteção e abençoando o nosso irmão Calazans, abençoando os seus amigos espirituais que estão na companhia dele e que vão trazer a sua palavra, ajudar a ele a trazer aquilo que nós precisamos. Então vamos pedir por cada um deles. E a vós, Senhor, pedimos em teu nome a permissão para que possamos dar por aberta a nossa reunião da noite. Que Jesus é que possa abençoar a cada um dos meus irmãos, que a luz do seu coração possa chegar ao coração de cada um de nós, graças a Deus. O meu irmão Calazans, o momento é seu. A casa, meu irmão, é de Jesus, mas é nossa. Aproveita o teu momento, que Deus te abençoe e te proteja sempre, viu? Obrigado, você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço. A gente é que agradece. Eu falei que não me esquecia, não. Eu falei assim, dessa vez eu não vou esquecer. Tá dando para ouvir aí no fundo? Tá? Se não tiver, vocês fazem o favor de levantar a mão. Então, boa noite a todos. Boa noite.
Que a paz do nosso querido Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, que nós sejamos acolhidos pelos amigos espirituais desta casa, que preparou para nós este ambiente com muito carinho para nos receber. E eu tenho certeza que todos nós saímos de casa hoje felizes, podermos, estar mais uma vez aqui reunidos nesta casa, sobre as bênçãos do nosso querido Mestre Jesus. E a dona Carlota falava aqui há pouco, isso é muito importante. Então eu sempre lembro que toda vez que nós vamos falar, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, eu tenho 3 momentos de reflexão comigo, que é a lealdade à doutrina espírita, a coerência com o Evangelho e sempre mais simples do que Jesus. Porque se nós formos mais complexos do que Jesus, nós não podemos. Jesus, ele vem nos ensinar justamente a sermos simples. A simplicidade, ela precisa estar em nós, pois nós ainda espíritos que estamos nesse processo, de caminhada, esse processo de entendimento, de aprendizado. Eu falo que é muito importante, nós nos respeitarmos, porque este é o nosso momento. Nós não podemos, nos acomodarmos dentro daquilo que somos. Julgarmos normais, sim, mas reconhecer em nós sempre esse esforço para nos tornarmos melhores. Porque nós estamos submetidos a essa lei de evolução. E evoluir é isso, é irmos melhorando a cada dia conforme a capacidade de cada um de nós. Porque nós temos o nosso tempo. E às vezes aquele que julga, que ele não está evoluindo, mas ele esforça, mas ele não pode ter esse sentimento de cobrança exagerada. Por quê? Porque se você realmente se esforça, e quando a gente vai repousar, que a gente chega ao final do dia, ou quando a gente nos depara com certas situações, somos nós que sabemos como nós esforçamos ou não para agirmos desta maneira. Porque nós ainda somos muito infantis. Aí alguém fala, nossa, mas eu vim aqui na casa espírita para alguém falar, nós somos infantis. E quem disse que a infância é um tempo amaldiçoado ou não é um tempo frutífero? Sim, faz parte do nosso processo, evolutivo, passar pela infância. E Jesus, nas suas andanças, nas suas falas com os discípulos, ele sempre frisou isso, que os discípulos de Jesus eram meninos espirituais. E Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele pensou, ele tirou da população, do povo, os seus discípulos, que eram pessoas, eu falo que como nós, não eram espíritos, já de alta envergadura espiritual. Eram espíritos, que foram convidados, olha só, eles foram convidados a um trabalho e eles se propuseram a realizar esse trabalho. Assim como nós, hoje, somos convidados, Somos convidados a realizarmos esse trabalho de conscientização, de
de buscarmos através da doutrina espírita, através da revelação espírita, através do esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, enxergarmos esse consolador, esse consolador prometido que era Jesus. Então, nós ainda temos muito essa questão de ter uma relação muito barganhada, não é? A dona Carlota falou aqui, né, que nós recebemos de acordo com o nosso merecimento. Mas você já viu que ainda a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, muito ainda é no interesse, é na troca, é como se você falasse assim, eu faço isso, você me dá isso. Todos nós aí que temos filhos, sobrinhos, muitas das vezes a criança chega em casa e fala assim, nossa pai, nossa mãe, ô vó, hoje na escola ele conta por quê? O que ele fez de bom, porque ele está esperando o quê? Olha, parabéns, que bacana que você fez isso. As crianças não são assim? E nós também não somos assim? Muitas das vezes nós ficamos esperando o movimento do outro para fazermos o nosso movimento. Isso é importante. Muitas das vezes nós esperamos o movimento do outro para fazermos o nosso movimento. Então a gente precisa aprender que o nosso movimento, a nossa individualidade, nos faz responsáveis, por todo o bem que fazemos e pelo todo o bem que não deixamos de fazer e por todo o mal que nós fazemos. E eu falo que a regra, é muito clara para nós. A regra humana é praticamente 1 por 1, não é? Eu faço um bem, recebo um bem. Eu faço mal, recebo sobre aquele mal que eu faço. Mas a regra, a lei divina, é diferente. Olha como que Deus é misericordioso. Quando nós fazemos o mal, será que Deus nos cobra o mal igualmente ao mal que fizemos? Cobra ou não? De forma alguma. Se nós tivéssemos que pagar todo o mal que nós fazemos, nós não daríamos conta. Não teria nem condições de estar aqui. Muitas das vezes, a misericórdia divina nos alcança, nos dando a oportunidade, através do aprendizado, através do trabalho, a ressarcirmos as nossas faltas. É como se a gente devesse muito e pagasse pouco. Tem uma passagem de Jesus lá, que é do devedor infiel, que devia 10 mil talentos, é perdoado, mas quando ele sai, ele encontra alguém que devia ele apenas 100 dinheiros, e o que ele faz? Pega pelo pescoço e fala, você tem que me pagar tudo. Acabava de receber um perdão de 10 mil talentos. Olha como que a misericórdia divina nos alcança. E muitas das vezes nós não retribuímos as oportunidades que nós temos na vida. E agora, quando fazemos o bem, a gente tem lá a parábola do semeador, aquela semente boa plantada, ele diz que muitas das vezes nós colhemos por 30, por 70, ou até pelo cêntuplo. Olha como que a misericórdia é divina. Então a gente tem que pensar muito qual lei que nós gostaríamos de estar subjugado a ela. A lei do mundo ou a lei divina? E hoje então a gente reflete sobre uma passagem
que está lá no capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás no céu. Então, pois, quando derdes a esmola, não façais soar as trombetas diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes a esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dar a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que passa em segredo, dela vos dará a recompensa. Então, olha para a gente pensar esse ensinamento de Jesus em relação a nós e o outro. Muitas das vezes nós somos esses trombeteadores, aqueles que fazem as coisas e saímos contando para todas as pessoas. Ou apenas fazemos o bem, ou ajudamos aquelas pessoas que podem o quê? Nos recompensar, que possa nos ressarcir, que possa nos dar algum ganho em cima do bem que nós fazemos. E Jesus vem nos dizer que quando o bem que nós fazemos, ele está entre nós e Deus, a recompensa, ou seja, o pagamento, é entre nós e Deus. Aí a gente lembra aquela passagem, né? Uma frase de Madre Teresa de Calcutá que dizia assim: nada na minha vida é entre eu e os homens. Tudo na minha vida é entre eu e Deus. Então, olha o ensinamento de Jesus. E quantas das vezes nós dividimos, e eu falo que hoje está um momento tão polarizado, a gente tem segregado, separado tanto as pessoas. 2000 anos que o Cristo, né, veio e nos deixou essa lição, esse legado de amor. E nós que somos da comunidade cristã, nós temos uma regra. E qual é a nossa regra? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o ensinamento de Jesus. Jesus nos deixa o ensinamento dele, para que a gente possa fazer de forma semelhante. E muitas das vezes não, nós escolhemos. Ou às vezes fazemos coisas e temos aquela dificuldade, né, de manter em segredo. Ou às vezes fazemos com a finalidade de que o outro tome conhecimento. E Jesus era assim? Não. Olha como que Jesus se procedia. Está lá. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: Eu o quero. Estais curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: guardai-vos de muito falar disso a alguém. Olha o que Jesus fala. Guardai-vos de falar disso a alguém. Mas ide mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés,
a fim de que isto lhe sirva de testemunho. Quando Jesus manda ele ir lá mostrar para o sacerdote, Jesus mandou ele falar para o sacerdote que foi ele que o curou? Não. Ele fala que vai lá, faz o ritual do templo, o ritual da purificação. Quem quiser, está lá em Levítico 14, é só procurar lá qual que era o ritual da cura da lepra, porque não é o caso aqui para a gente não perder tempo. Levítico 14. Então Jesus procede dessa forma. Ele cura, mas ele fala, guardai-vos. Olha como que essa relação, né, é uma coisa muito íntima. Porque nós precisamos ter essa consciência. Aquele homem reconhecia em Jesus como foi aquele que o curou? Sim. Mas Jesus fala, não, vai lá agora, mostra para todo mundo. E nós sempre queremos fazer dessa forma. Fazer o bem, escolher as pessoas a qual nós iremos fazer o bem. E a gente pensar muito, né, que a necessidade que nós temos dessa relação da vida em praticar o bem, ele é visto pela espiritualidade, visto, né, pela providência divina, visto pela justiça divina, não pelo ato, mas pela intenção do ato. Porque muitas das vezes a gente fica esperando, eu gostaria muito de fazer uma casa espírita, arrumar. Às vezes a casa espírita está precisando de copo. Traz o copo que está precisando. Eu gostaria muito de... E às vezes a gente não faz porque a gente quer grandes feitos. E em Jesus, né, lá na parábola do talento, ele fala assim, aquele que me é fiel em pouco, me será fiel em muito. Então vamos pensar como que funciona essa questão do ato e da intenção do ato. Eu não gosto da Cida. Eu tinha vontade que a Cida caísse, quebrasse as pernas, cabeça, os braços. Aí eu fico assim, nossa, eu gostaria muito de fazer isso com a Cida. E de repente eu vou lá numa oportunidade e passo o pé na Cida. Aí a Cida cai e machuca, quebra a unha do dedinho, do dedo mínimo. Qual era a minha intenção? Não é que ela quebrasse as mãos, a cabeça, as pernas. O que eu plasmei para mim? Qual era a minha intenção? Então eu sou responsável por aquilo que eu tive a intenção, a vontade. Tem alguém ali que está com a casa caiu, quebrou, a casa está sem telha. Nossa, eu gostaria de construir a casa dela, reconstruir a casa daquela pessoa. Mas eu não tenho condições. Mas eu gostaria muito. E eu vou lá e falo, o que eu posso doar? O que eu posso ajudar essa pessoa? Posso dar ela 2 sacos de cimento. Ou uma telha, ou uma porta, ou uma janela. Ou às vezes, a gente vai entender mais à frente, eu posso ir lá e falar assim, eu posso te ajudar o dia que você for bater uma laje aqui. Essa é a minha intenção? Não. Isso é o ato. Mas qual era a minha intenção? De fazer uma casa. Se eu tivesse condições, com certeza eu faria. Então a misericórdia divina, ela vai registrar para nós o quê? O ato ou a intenção do ato? Sempre ela vai registrar para nós o ato. Não, a intenção do ato. Então, se a gente pode fazer pouco, fazemos o pouco. Numa passagem no livro do Humberto Campos, a missão chama o bolo da faxineira, da escrava, né? É bem interessante essa passagem. Jesus se dirige ao templo de Jerusalém e era muito comum, né? Lá no templo, as pessoas ficarem fazendo grandes doações.
Um doava moeda, o outro doava cavalo, cachorro, galinha, pombo. Galinha, não tinha galinha naquela época, não. Mas doava pombo, doava cabrito, cabra, camelo, frutas. Cada um ia lá e doava. E as pessoas, né? Havia sempre aqueles que faziam pequenas doações e havia aqueles que faziam grandes doações. E Jesus estava no templo, e junto de Jesus estavam, né, os discípulos do Cristo. E começou aquele processo, né? Chegaram os fariseus, todos bem vestidos, com aquelas roupas, né? Aquelas vestes, aquelas joias, e eles começavam a fazer as doações, e eles falavam alto, eles se exibiam para o povo. Ou seja, eles davam com ostentação. Sempre buscava ostentar aquilo que eles faziam, para que ficasse bem público aquilo que eles estavam oferecendo como oferenda ao templo. E Judas, né, um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes, ele era muito empolgado, ele era muito vislumbrado com questão de dinheiro, com questões de bens, de quantidade, né? E ele foi lá para frente, e ele ficava lá olhando. Então, tudo que acontecia, ele vinha e contava para Jesus. Né? E Jesus deixou ele, como diz, deixa. Um dia Judas desperta para a vida, né? Aí, uma certa altura, né? Ele vem perto de Jesus e fala assim: mestre, mestre, Jeroboão, negociante de tapetes, entregou 20 peças de ouro. Aí Jesus fala assim: ó, abençoado seja Jeroboão, porque conseguiu renunciar a excessos apreciáveis, evitando talvez pesados desgostos. O dinheiro demasiado, quando não se escora no serviço ao semelhante, é perigoso, tirano da alma. Olha aqui que Jesus vai nos dizer. Às vezes a gente fica ávido, né, em possuir dinheiro, em ter muitas coisas. Será que nós daríamos conta? Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Servir a Deus e a Mamon. Existe lá emprego providencial da riqueza. Depois nós damos uma lida e vamos ver, será que nós damos conta de fazer o que está escrito lá? Será que nós damos conta de viver com o necessário e distribuir tudo aquilo que é excesso? É tão difícil, né, para a gente. Quantos de nós, né, temos bem mais do que nós precisamos, que nós necessitamos? Quantos de nós ainda, né, ficamos aí tão preocupados em dinheiro, em ter as coisas, em possuir as coisas, sabendo que o que nós temos, muitas das vezes, não é para nós apenas, mas nos foi concedido como empréstimo para que isso seja estendido ao auxílio do outro. Porque quando a gente for pensar assim, eu sou dono dessa casa, eu sou dono, a gente só tem um título, usufrutuário. Nós só usamos das coisas. O homem mais rico de dores, um dia ele vai deixar tudo para trás. O mais pobre também um dia vai deixar tudo para trás. E quando eles renascerem, eles podem renascer o quê? Trocado. Aquele que não é o menos hoje favorecido materialmente será abastado, e aquele que é o mais rico hoje pode ser aquele que o quê? Vai estar em uma condição de experienciar a miséria. Questão 264 do Livro dos Espíritos vai nos falar sobre as escolhas das provas. E muitas das vezes, tudo aquilo que nós recebemos
nós vamos o quê? Prestar conta. E Judas volta lá, né, e vê lá Zacarias. Nossa, aí ele fala, Zacarias, o velho perfumista. Então ele vai lá e também dá uma quantidade imensa de peças de ouro. E Judas vem contar para Jesus, nossa, mestre, Zacarias. Aí Jesus fala assim, bem-aventurado seja Zacarias. Mais vale confiar a fortuna aos movimentos da fé que legá-las aos parentes ambiciosos e ingratos. Zacarias prestou incalculável benefício a ele mesmo. Então, que Jesus às vezes vem falar para nós dessa questão de nós ficarmos acumulando as coisas com aquele velho desculpismo. Isso é para que os meus filhos, para que os meus netos tenham condições de viver bem. Ou seja, muitas das vezes nós somos agarrados e, como desculpismo, juntarmos para que construamos grandes heranças. Quantas vezes nós enxergamos que as heranças servem para grandes conflitos familiares? Alguém conhece alguma história de alguém que brigou por herança? Todos nós conhecemos, né? Então é importante a gente pensar nisso, né? Será que é mais importante você construir e deixar ou ensinar o seu filho, os seus netos, a também o valor do trabalho? E muitas das vezes nós é que queremos acumular essa quantidade. Então a gente precisa muito também pensar sobre isso. E ele então vai lá, olha, Efraim, o levita, entregou 200 moedas. Jesus fala, bem-aventurado seja Efraim, o divino sem afetação, é grande virtude saber dar o que sobra, em meio de tantos avarentos que se rejubilam à mesa, olvidando os infelizes que não dispõem de uma codeia de pão. Efraim era um homem muito rico. E Jesus fala, que bom, que Efraim era um cara bom. Ele vai e dá. Ele já dá o bem. Por quê? Para que ajudar que muitas pessoas... Porque Jesus vai falar assim, e você que segura a sua fortuna enquanto o mundo passam necessidades? E aí a gente fala, mas eu não tenho nada. Mas a gente pergunta, olha, quando a gente fala, o que a gente é fiel em pouco, a gente é fiel em muito. Aquela pessoa que trabalha para nós, que às vezes presta um serviço, aquela pessoa que é um transeunte que passa a rua, como que nós lidamos com ele? Nós ajudamos à medida do possível, à medida que temos condições? Então precisamos pensar. E nesse momento entra uma viúva, curvada, já bem idosa, e todo mundo, né, os fariseus, as pessoas dali, começam a rir daquela mulher. Por quê? Porque ela é uma mulher simples, que não tinha condições de nada. Ela ajoelhou, fez as suas orações, né? E os fariseus, né, debochavam dela. E Jesus, então, ela vai lá e coloca 2 moedinhas no gasofilácio, que era o cofre, né, que seria aquela vasilha de colocar a moeda. E Jesus fala, essa mulher deu mais do que todos os outros, porque ela deu até aquilo que lhe era necessário. Ela dá 2 cetil, que era 2 cotas de pão, ou seja, seria a comida dela de 2 dias. Então olha como que é interessante, não foi quem deu 200 moedas, quem deu 100 e tantos cavalos, quem deu não sei quantas ovelhas, ou quantas moedas de ouro ou de prata, mas aquela mulher vai e dá apenas 2 moedinhas. E Jesus vai falar assim, olha, essa aí deu mais que todos. É o obolo da viúva. Está vendo como que é que a gente participa da alegria do Senhor? Como a gente não é o ato, mas qual é a intenção que eu tenho em fazer o bem, em ajudar alguém?
em ser cordial. Porque quando a gente fala de ajuda aqui, não é só financeira, não. Às vezes é ouvir alguém, é respeitar alguém, dar a oportunidade de que alguém possa, né, estar numa fila na nossa frente, ceder o nosso lugar para o outro, no trânsito. Ou seja, é aquele espírito disposto a cumprir aquilo que está previsto lá no capítulo, né? Sede perfeitos, um homem de bem. É aquele que preocupa mais com o outro do que a si mesmo. Eu falo que às vezes a mãe, né? Quantas vezes a mãe deixa de comer para deixar para um filho? Né? Às vezes, né? Você queria até comer, mas você fala, não vou deixar para ele o melhor. É um ato de desprendimento, sim. Mas não é porque ele é nosso filho. Aprender também que muitas das vezes eu preciso fazer isso também para o outro. Porque todos nós somos irmãos. E Jesus, então, né? Pedro foi e perguntou assim, mas então, Senhor, aquela pobre viúva deu mais que todos os poderosos do que tiveram aqui no templo nesse dia? Porque ela deu até aquilo que era de seu sustento. Então, Jesus, né, olha para ele e diz, a viúva deu muito, porque enquanto os grandes deram da própria vaidade, com a inteligência, desfazendo de bens que lhe só constituíam embaraços à tranquilidade futura, ela entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento para o próprio corpo. É a questão. Às vezes um doa R$1, R$10, e o outro doa 5 milhões. Mas quem doou mais? Às vezes foi o que doou 10, porque em quantidade. Né? Você imagina um Elon Musk da vida doar 100 milhões para ele, é dinheiro de, né, comprar banana. E às vezes uma pessoa doa R$10, era o dinheiro de comprar o pão. Mas aí Jesus fala, saindo do templo, estava chegando uma escrava, uma serva. Jesus então identifica aquela mulher que estava indo lavar o templo e disse, a maior benfeitora para Deus aqui, no entanto, ainda não é a viúva, humilde que desfez do pão de um momento. É aquela mulher, dobrada de trabalho frágil e macilenta, que está fornecendo a grandeza do templo o seu próprio suor. Olha o que Jesus fala. Aquela mulher que doava o seu suor, o seu tempo. Era que dava mais. Então é justamente a análise que nós precisamos de fazer de que como nós estamos empregando o tempo nosso na vida. O que nós estamos fazendo com o tempo que temos, as oportunidades das relações que temos. Se nós estamos sempre buscando a promover o bem do outro, o bem próprio, sem termos essa condição de criarmos barreiras entre nós e o outro. Eu lembro muito, né, de um professor que eu tinha, gosto de contar essa história, toda semana ele dava feijão para uma mulher. Então ela passava na casa dele e ele dava para ela 1 quilo de feijão. Aí um dia ele contando, né? E um dia a mulher bateu na porta da casa dele e falou com a esposa dele, falou assim, olha, se você puder me dar o feijão cozido, eu aceito, mas cru não. O que nós pensamos a primeiro momento? Está querendo demais, né? Não é verdade? Não é isso que a gente pensou? Fala que a gente não pensa isso. Folgada, né? Mas por que ela falou que não podia pegar o feijão cru? Porque ela não tinha nenhum gás para cozinhar o feijão. Ela não tinha fogo, então para que ela ia pegar
se ela não tinha condições. E às vezes a gente julga o outro, né? Que está na rua, por que você não vai trabalhar? Por que você não faz isso? Mas você sabe a condição dele, né? Você já calçou o sapato dele e vivenciou um pouco da vida dele para saber como que é essa relação dele com a vida que ele tem? Será que a gente daria conta de viver da mesma forma que ele vive, passando as dificuldades que ele passa? Então, é justamente, né, lá na questão 886, quando fala da caridade para frente, Vicente de Paula, né, ele vem, principalmente a questão 888, dá uma lida, ele dá um show para a gente, na questão de como nós precisamos trabalhar a esmola, o auxílio ao outro. E ele vai falar uma coisa, uma frase que é maravilhosa: nem sempre quem pede é o mais necessitado. Nem sempre o que pede é o mais necessitado. Não é que a pessoa que pede não é necessitada, não. Será que muitas das vezes quem nos pede, quem é o mais necessitado? Nós ou quem está nos pedindo? A gente já parou para pensar que talvez aquela pessoa é um instrumento que nos permite fazer o bem? Divaldo Franco, né, ele reclamava com a Joana: mas Joana, todo lugar que eu vou, um punhado de gente vem me pedir as coisas. Aonde eu estou, as pessoas vêm me pedir as coisas. Aí a Joana virou para ele assim: mas Divaldo, você não gostaria de ter o seu nome escrito no livro do céu? Aquele mendigo, aquela pessoa necessitada passando lá na rua, aí dá pé da casa da dona Célia. Aí um espírito fala assim: bate nessa porta aí, ó. Bate nessa porta aí, ó. Aí ele vai lá: eu vou bater nessa. Tem um punhado de casa, ele bate lá na porta. Quem está tendo a oportunidade de fazer o bem? Aí a gente fala: não tem nada, não. Será que a gente não tem nem queira um sorriso? Falo que uma das maiores dores de pessoas que vivem na rua, pessoas que vivem marginalizadas, à margem da sociedade, chama-se invisibilidade. A gente já se sentiu invisível alguma vez? Você já viu quando você chega assim para falar com o chefe, ou vai falar com alguém, parece que você não é ninguém? Você entra num consultório médico, às vezes, o médico te olha assim, parece que ele está em outro patamar. Às vezes você vai falar com um advogado, ele está em outro patamar. Você vai falar com qualquer pessoa, né, que se julgue superior. Não estou falando que médico, advogados, todos são assim. Estou falando, citando exemplo. Né? Às vezes você trabalha... Olha só, toda vez que nós vamos no caixa de supermercado, a gente chega lá e fala bom dia, boa tarde. Alguém que trabalha em caixa de supermercado precisa se identificar, não. Parece que a gente está ali, né? A pessoa chega e não te cumprimenta, parece que você é uma pessoa invisível, não é? Às vezes você está numa loja lá atendendo alguém, a pessoa chega e não te dá um bom dia, pergunta quanto custa isso aqui, pega, vai embora e nem olha para você. É um bom sentimento? Não, não é um bom sentimento. Parece que nós somos invisíveis. E como que muitas das vezes nós não replicamos isso para as pessoas? Aprendemos a chegar perto das pessoas, a falar bom dia, boa tarde, como você vai, tudo bem com você? Às vezes você vai num restaurante, né? Por que você muitas das vezes usa da arrogância com aquele que está te servindo? Às vezes você vai eu falo, né? Às vezes você vai num hotel, dorme num hotel, e fala: eu tenho alguém aqui que vai arrumar a cama, eu arrumo minha cama todo dia em casa, custa eu pelo menos esticar a cama lá. Custa, gente, pelo menos esticar a cama. Precisa arrumar, esticar, passar o lençol, não. Estica a cama, deixa organizado. Porque a gente sabe que é difícil limpar, alguém vai limpar. Isso aí são questões, né, que a gente precisa de se colocar no lugar do outro. Então essa questão né, de quem nem sempre o que pede é o mais necessitado, ela está lá na Mishra judaica, que diz o seguinte: agradecei-vos àqueles que lhe permitem ser útil. Então, quando alguém te pedir alguma coisa e você poder ajudar aquelas pessoas, não fica esperando obrigado, não.
Quantas vezes, nossa, eu fiz isso para fulano, ele nem agradeceu. Que bom. Lembra que quando você faz, está aqui, ó, na questão 888, Vicente de Paulo, toda vez que você espera a gratidão do outro, você perde o galardão com Deus. Recebeu, porque a gente só vai receber uma vez. A gente escolheu a lei da terra. A lei da terra é um por um. Então, se ele te agradeceu e você esperou esse sentimento de gratidão, você perdeu a oportunidade de fazer o bem. Então, né, a mística fala assim, agradece, fala muito obrigado, meu irmão. É aquela questão, né, de ajudar, tomar às vezes uma atitude. Uma pessoa às vezes está mexendo no lixo, está caçando alguma coisa, você passa ali e fala, aí cara, já tomou café hoje? Tá frio pra caramba hoje, não tá? Fala, não, tá frio. Já tomou um café hoje? Não. Então, cara, você me permite eu te pagar um café para você? O cara fica feliz. É a iniciativa de você não esperar, de você não estar ali esperando a pessoa vir te pedir. Vai ao encontro, vai ao infortúnio. Isso é muito importante. E Vicente de Paulo vai nos chamar a atenção sobre isso. E para a gente encerrar, a história de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, ela sempre andava, né? Nas ruas, auxiliando as pessoas, né? Dando banho nos enfermos. Ela tinha um hospital muito pobrezinho, muito simplesinho, né? Praticamente não tinha médico, não tinha remédio, mas ela acolhia as pessoas. E ela andava naqueles monturos, naqueles lixões, porque na Índia, muitas das vezes, as pessoas, quando estão em fase terminal, a família leva as pessoas e deixam abandonadas nesses lugares. Por quê? Porque você tem que pagar o funeral. E às vezes a cremação você tem que pagar metro de lenha. E as pessoas às vezes não têm dinheiro. Então elas levam aquelas pessoas e abandonam elas nesses monturos. Nós, como espíritas, reencarnacionistas, acreditamos na sobrevivência do espírito. Qual seria o nosso sentimento de estar desencarnando, abandonado no lixão, sozinho, fraco? E numa dessas idas, né, a esses lixões, a Madre Teresa encontrou um homem, já bem carcomido, bem desgastado, praticamente, vamos usar aquele termo, né, semi-morto, que até os ratos já haviam roído parte dos dedos, um pouco do rosto dele, né, e ele estava muito fraco. E ela coloca aquele homem na maca e leva para o hospital dela. Chega lá, ela dá um banho nele, coloca uma roupa, coloca ele numa cama, né, simples, mais limpa, e começa a dar a ele um caldinho, uma sopinha, né, bem fraquinha, porque era um homem tão fraco que ele não conseguia nem alimentar direito. E aquele homem vai, né, naquele estado já bem avançado, né, da fraqueza, próximo do desencarne, ele reúne algumas forças e pergunta para a Madre Teresa assim: qual é a sua religião? Se fosse o Carl Sampaio, ele fala assim: sou espírita, né? Não falariam isso? Católico, eu sou protestante, eu sou umbandista, candomblecista, budista, a gente falaria, né? Aí a Madre Teresa olha para aquele homem, segura nas mãos dele e fala assim: a minha religião é você. E aí ele pergunta para si: mas minha senhora, qual é o seu Deus? E aquela mulher olha para aquele homem que já estava ali nos suspiros finais e disse: o meu Deus é você. Que nós possamos aprender que todo aquele que passa na nossa vida é a nossa religião. Que todos aqueles que estão ao nosso alcance são os nossos deuses.
que a paz de Jesus possa estar conosco, que nós tenhamos sempre vivo em nossos corações esse ensinamento de Jesus, que a nossa mão esquerda não precisa saber o que dá a nossa mão direita. Muito obrigado.